nós vamos dando seguimento à leitura dos livros dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas. Kardec perguntava e os Espíritos respondiam para Kardec. Então a gente vai estar dando continuidade, é o capítulo 9, que fala da intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. E o item que a gente vai continuar é o item 5, afeição dos espíritos por certas pessoas. E é a questão 486 que Kardec pergunta para os espíritos. Kardec pergunta assim: os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? O que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Aí Kardec faz a pergunta e os espíritos respondem assim: os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como doente, que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Então, os espíritos, eles interferem sim na nossa vida, tanto os espíritos bons, como os espíritos que não são, vamos colocar nesse termo, que não são tão bons assim. Como que se dá isso? Através do nosso pensamento. E eles ficam felizes quando nós conseguimos captar esses bons pensamentos e conseguimos colocar essas sugestões em prática no nosso dia a dia. É isso, porque tem algumas crenças, alguns ditos populares, assim, que nós vamos pedir ao Espírito, aos bons Espíritos, e eles vão nos ajudar. Sim, eles vão nos ajudar, mas eles também não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles não vão tirar o mal, muitas vezes, como nós pensamos. Uma varinha mágica, ou vai fazer alguma coisa, e isso vai surgir. Não, porque o mal, muitas vezes, para nós, é o remédio, é aquilo que vai nos despertar para sermos bons. E é assim que esses espíritos um pouco mais esclarecidos, é que eles veem as coisas, que o mal que nós muitas vezes passamos é o que vai nos ajudar lá na frente. E eles se interferem e ficam felizes quando nós conseguimos, de uma certa forma, entender essas sugestões. É isso. Agora a nossa companheira Edith fará a palestra para nós. Boa noite a todos. Boa noite. Estou bem forte. Chegou o tempo da bengala, Muitos de vocês pegaram a bengala, mas graças a Deus foi bem. Um ótimo ano a vocês. Que Jesus esteja no coração de cada um, abençoando, tratando, E que nós também estejamos com Ele, porque não basta só a gente pedir, Jesus fica comigo e nós não damos a mínima, Então que Ele esteja junto de cada um de nós, nos dando força, confiança e muita fé. Hoje nós vamos falar de um capítulo muito importante do nosso Evangelho. É o capítulo
7, que fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Aí eu vou contar uma historinha minha, meu testemunho. Quando eu não tinha noção do que era a doutrina espírita, eu achava que essa expressão pobres de espírito era no sentido assim: a pessoa não sabe nada, eu expliquei um negócio, mas ela não deu confiança, não passa de um pobre de espírito, não entende mesmo. Então, levava essa expressão para o lado negativo, achando que pobre de espírito, eu achava pobre de espírito, é aquele ignorante. E passaram-se os anos até que eu conheci a doutrina espírita e comecei os meus estudos e tal, e cheguei nos pobres de espírito do Evangelho. E fui esclarecida na época que não tinha nada a ver. E pobres de espírito no sentido da nossa crença, da nossa doutrina, segundo Jesus, não é aquele sentido de não entende nada, não sabe nada. É um idiota, vai. Não. Então hoje nós vamos falar a parte 1 e a parte 2, porque o capítulo é maior e eu fui designada só a parte 1 e a parte 2, que é extensa. Aqui no livro é muito curtinho, mas se você começa a refletir, você vai embora, e começa a pensar em outras coisas, né? E pega a tua vida e começa a refletir sobre as coisas que você pensava e que hoje você já tem um pouco mais de esclarecimento, né? Então, aqui no Evangelho, nós temos assim: bem-aventurados os pobres de espírito, né? O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí eu pergunto: o que quer dizer bem-aventurados? Alguém pode me explicar? O que quer dizer bem-aventurados? Felizes serão. É? Felizes serão. Felizes serão. O que mais? Bem-aventurados quer dizer o que mesmo? Acolhidos também. Acolhidos. Serão acolhidos, né? Todos aqueles que serão acolhidos, que serão bem-vindos. Isso aí é ser bem-aventurado. E nós temos aí, falando dessa pequena parte do que é ser bem-aventurado, eu vou, antes de iniciar propriamente o que está aqui no conteúdo, contar uma historinha para vocês, bem curtinha, mas que eu quero muito que vocês gravem, porque ela vai entrar num determinado momento em que eu estiver explicando uma parte desse trecho, tá bom? Desse capítulo. Havia um homem rico e um muito pobre, cheio de problemas de saúde, ou seja, era um leproso. A lepra, vocês sabem, consome, vai consumindo aos poucos o corpo da pessoa, né? E esse pobre vivia atrás da morada deste rico, pedindo sempre que o auxiliasse, que ele precisava de ajuda, que ele tinha fome e outras coisas mais que vocês podem imaginar, né? Porque um leproso era tido como, vai ficar para lá, não quero saber, isso aí era assim mesmo. Os leprosos ficavam sempre distantes da população sadia. E ele implorou a vida toda, e esse rico, um homem bem-sucedido, nunca o ajudou, nunca o auxiliou. Chegou o tempo de um e de outro, ambos desencarnaram. O rico foi lá para o seu lugar, que na Bíblia fala Hades.
esse Hades, ou Adem, é o chamado inferno, mas inferno aqui teria que ser interpretado da seguinte forma. Tem vários autores que explicam isso. Muita gente desconhece. Quando se fala em inferno, pensa no quê? Num local, numa terra, num buraco cheio de fogo. E o corpo vai ali. É isso? Vocês acham que é isso? Não. Mas eu tenho que tomar um remedinho que eu preciso de vez em quando molhar. Não é não. É aqui, ó. Sabe por quê? Todo aquele que não pratica o bem, que é muito filho de posse, que é orgulhoso demais, que não se... nunca... Ele sempre se exalta, só ele que sabe, só ele que conhece, ele vai encontrar esse espaço, porque, de certo, não auxiliou a ninguém, não deu a mão a quem precisava, e ele então desencarnando vai passar aí por esse lugar. Mas é o quê? Ele vai chegar lá nesse lugar e vai ter na frente dele como se fosse um espelho do que ele deixou de fazer. E é onde vem o arrependimento. É isso que vai, vamos dizer assim, cozinhar esse espírito. Não é o fogo, não. É a própria mente dele ao se deparar com as coisas que ele deveria fazer e não fez. Então, assim aconteceu com o rico. Enquanto que o leproso foi para um lugar junto ao Pai. Foi num lugar de paz, num lugar de luz. Quando o rico viu que ele não auxiliou nunca, que nunca deu bola para ele, nesse lugar, o que ele fez? Ele pediu, né? Aí na Bíblia fala, era Abraão, né? Pediu a Abraão que dissesse para ele, que molhasse o dedo desse pobre, na boca deste rico. Não precisava mais nada, porque ele estava fervendo, estava assim, fora dele, de ver tantas coisas que ele tinha feito de errado, né? E Abraão disse, não, ele não vai fazer, porque a distância entre nós que estamos aqui e você é a mesma de você para nós. Então há um abismo muito grande. Então, por favor, pede aos meus irmãos, por favor, mande alguém que peça aos meus irmãos que façam de forma diferente, que não sigam a mim, que trabalhem, que ajudem e tal. Também não. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Tudo já foi ensinado. Tudo já foi ensinado. A gente pega esta lição e fala assim, poxa, eu fui a uma palestra, escutei isso, escutei aquilo, fui a outra palestra, escutei isso, escutei aquilo, e não pus em prática nada do que eu ouvi. É a mesma coisa. Então Abraão falou, não, eles já foram ensinados, já foram orientados por Moisés, e eles não puseram em prática. Então, deixe-os em paz. Cada um no seu tempo. Gravaram bem a historinha? Tá. Num determinado ponto aqui da explicação, nós vamos encaixar essa historinha aí, tá bom? Então, começando aqui, vamos ver lá o que o nosso Evangelho diz, né? Os incrédulos fazem zombaria desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem não crê, fala assim, como assim pobre de espírito é bem-aventurado? Não acredita, né? Jesus não quis se referir aos homens sem inteligência ao falar dos pobres de espírito, mas aos humildes. Aos humildes. O pobre de espírito, na concepção de Jesus, é o humilde, é o simples. É aquele que não é apegado. E aí apego, a gente
pode, se nós fôssemos falar de apego aqui, é muito extenso. Apego ao dinheiro, apego, que mais? O que mais que a gente se apega? Eles vão ver. Matéria. Hã? A matéria. A matéria, o que mais? Hã? As paixões. As paixões. Vicissitudes, vícios. E aos vícios, isso, as propriedades, né? Não, a pessoa, eu tenho isso e aquilo. Então, o apego é outra coisa terrível na nossa vida, viu? Que a gente precisa gradativamente ir refletindo, por isso o autoconhecimento é importante, para ir deixando de lado tudo aquilo a que eu sou apegada. Nós somos nós, temos a nossa vida, o nosso direcionamento, né? Cada um tem a sua parte. Então, ele se referia aos humildes, né? Por isso disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos, né? Aquele que é orgulhoso do saber, orgulhoso porque tem uma grande propriedade, porque tem dinheiro, porque tem isso, tem aquilo, né? Agora, esse orgulhoso do saber é terrível, né? Eu sei tudo, você não sabe nada, só eu que tenho razão, você não tem. Tomar muito cuidado com essa parte, porque eu estudei, o outro não estudou, mas quantas lições o outro que não estudou pode dar a mim? De sabedoria, de vivência. Aí é que pega, viu? Quantas vezes a gente aprende uma grande lição com um gari? Ele vem falar, você vai cumprimentar o gari, ele tem tanta coisa para te falar, você diz assim, nossa, que espetáculo, né? Que beleza ouvir essa criatura. E a maioria fala, é gari mesmo, nem estudo tem, é um pobre de espírito, entendeu? Levando nesse tom aí. Então, conforme o entendimento do mundo, os homens inteligentes e de cultura têm de si e de sua superioridade, em geral, uma elevada opinião e olham as coisas divinas como pouco dignas de merecer sua atenção. Seus olhos se concentram sobre si mesmos, não conseguem elevar-se até Deus. Como eles são aqueles que sabem tudo, não são simples e sim orgulhosos, eles não conseguem se elevar até Deus. Quantas vezes eu mesma cheguei a falar para uma ou outra pessoa, olha, você vai conseguir resolver tal problema, você pode conseguir resolver, mas você acredita na prece? Você faz suas preces? Você pede? Você se ajoelha e pede para Deus o que você quer, com simplicidade, com humildade? A pessoa, sabe, eu já pedi, sabe assim, mas que faz pouco do que a gente fala, como se a prece não fosse importante. E sem ela, não somos nada. Com ela já é difícil. Imaginou você não fazer, né? Isso os leva a negar até mesmo a Deus. Olha, eu sou tão orgulhoso, eu conheço tudo. Quem é esse Deus? Né? Dessa maneira, se consentem em admitir a divindade, eles contestam um dos mais belos atributos de Deus, a ação providencial sobre as coisas deste mundo. Bom, imagina que Deus vai agir neste mundo. Paulinho acabou de ler lá o Livro dos Espíritos, o texto, que fala a influência dos Espíritos sobre as pessoas. Nós estamos cercados por eles. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou pegar assim, encontrei esses óculos. Ninguém viu. Ninguém é. Será? Quantas coisas a gente faz achando que ninguém está vendo?
Isso aconteceu, falei dos óculos, porque aconteceu isso aí, bem agora, no ano novo. Eu estava lá com a minha prima no mercado, ela fazendo umas compras, e aí uma moça conhecida dela foi pegar um produto numa prateleira e encontrou uns óculos de sol bonitos, né? Haste decorada, tá? Olha que lindo, alguém esqueceu. E até já botou na cabeça, sabe, coisa assim. Eu não aguentei. Eu não conhecia a pessoa, mas eu dei uma de... Eu falei, então, alguém esqueceu aí? Vai lá na frente, entrega para a pessoa que está lá na frente, não caixa, lá na frente tem o gerente e tal, entrega, porque a pessoa vai procurar. E eu meio que fui atrás, sabe assim, para ver se ia levar, porque eu entendi que ela, sinceramente, ia ficar com os óculos na cabeça e ia sair do mercado com os óculos. Você vai dizer, mas a pessoa esqueceu. É seu? Não é? Então, como é importante a gente ter a consciência. Por que eu tinha que falar isso, mas eles sopraram aqui uma coisa diferente. Ao se recusarem a admitir o mundo invisível e um poder acima do humano, não é que isso esteja acima de seu alcance, mas é que o seu orgulho, vamos falar do orgulhoso mesmo, se revolta contra a ideia de alguma coisa acima da qual não se podem colocar, pois isso os faria descer de seu pedestal. Então, o orgulhoso que não acredita, imagina, numa prece ou nas coisas da divindade, porque ele se acha o máximo, ele não é pobre de espírito, ele não aceita isso aqui. Imagina, não, uma prece vai ajudar? Vai acontecer um milagre? Não aceita. Coisas da divindade ele não tem condição de aceitar, porque ele se acha o máximo. Ele é o poderoso, ele é Deus. Entendeu? Agora veja o pedaço vindo aqui. Mas seja o que for que eles venham a dizer, terão de entrar, como os demais, nesse mundo invisível, do qual fazem graça. Será nesse lugar que seus olhos terão que se abrir e eles reconhecerão o seu erro. Sendo assim, por ser justo, Deus não pode receber da mesma maneira aquele que desprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis. Deus não dará a cada um partes iguais. O que entrou aqui nesse trecho? A justiça. A historinha, minha historinha. Veja como interessante aqui. Então Deus não dá, ele sabe o que fazer com cada um. Você foi simples, você teve humildade, você foi honesto, você foi sincero, você procurou cada dia mais aprimorar o seu conhecimento, através da leitura, através de estudo, de pesquisa, porque é isso que nós temos que fazer. A doutrina espírita não é simplesmente vir à casa espírita, agora eu vou falar de mim, não é vir somente à casa espírita para receber paz. Se eu preciso e quero conhecer um pouco mais da doutrina, eu preciso estudar. Sem estudo, nós vamos ficando ali. Como é que é? O come-passe lá? Papa-passe. Papa-passe. Eu vou lá porque amanhã tem passe, eu preciso ir. E só recebe o passe e vai embora. Então, o estudo da doutrina vai esclarecer para a gente aquilo que eu não tinha de esclarecimento quando comecei a falar com vocês agora a respeito dos pobres de espírito. Eu achava que eram os ignorantes, os idiotas, os imbecis.
Tá? Só depois do estudo é que veio a explicação para mim. Ao anunciar que o reino dos céus é para os simples, Jesus quis dizer que ninguém será admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, o ignorante que possui essas qualidades terá preferência sobre o sábio que crê mais em si do que em Deus. Em todas as situações, Jesus põe a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso por uma razão muito simples. A humildade é um comportamento de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. E aí eu pergunto, qual é a diferença entre humildade e humilhação? Isso é bom esclarecer. Qual é a diferença? O que vocês acham? É igual ou não? Ser humilde, ter humildade ou ter humilhação? Não, você não. Você vai ficar quietinho. Eu já falei. Quero ouvir outras pessoas. Sei que você sabe. Qual é a diferença entre humilhação e humildade? Em palavras simples. O que é ser humilde? Como eu gostaria de ouvir vocês falando. O que eu faço, Silvina? Bora, gente. Chacoalho? Bora, gente. Senão o Rodolfo responde. O que é ser humilde? Fale, meu amor. Ser humilde é algo bem bom pra gente e pra todos, porque você sempre trata bem a pessoa, ajuda ela também, tudo. Então, digamos, a humildade é algo bom que deveria ser tratado como algo normal. Isso, deveria ser tratada como normal, né? Uma virtude que todos deveriam ter, né? Você vai falar assim, ai, você viu aquela pessoa tão humilde? Olha, põe a humildade lá em cima, mas peraí. Isso já devia estar na pessoa, não é? A humildade já deveria fazer parte da pessoa. Mesmo que ela saiba muito, tenha muito conhecimento, tenha muitas posses, é uma pessoa humilde. Ela sabe que tudo que ela tem, ela vai deixar aqui quando ela for embora. É ou não é? A gente brinca sempre, ó, tem uma gavetinha no caixão lá, para pôr todo o dinheiro, as joias. Tem? Não tem. Não é? A pessoa vai embora, a pessoa acumula uma vida inteira, acumula. Vem o momento de ir embora, né? Tem uma charge eu tenho no celular, não sei se vocês têm também. É um senhor com uma mala, várias malas de dinheiro. E lá em cima, ele desencarnou e lá em cima tem a morte com a foice, né? Aí o que diz a morte para ele? O senhor pode deixar ele, aqui não pode entrar com nada. Aí ele joga a mala assim, tem um monte de mala, cheia de coisa, de dinheiro. É uma explicação tão real da coisa como é, não vamos levar. Né? A pessoa é tão apegada a tudo. Né? Eu tenho que falar e me condenar um pouquinho, porque eu sou apegada aos meus livros. Eu fico os meus livros. Mas estou começando a entender que, fazendo uma seleção, esses eu vou precisar para estudar, esses aqui eu gosto de ler, tá, vou deixar. Esse eu já li, vou ter tempo de ler de novo? Não, vou doar. Então já comecei a fazer essa doação, já estou ficando um pouquinho melhor. Mas outras coisas, roupas, por exemplo, eu tenho por lema o seguinte: eu compro uma blusa nova, eu vou no meu guarda-roupa, tiro uma que eu não uso já há não sei quanto tempo,
Dou. Ou uma calça? Dou. Um par de sapatos? Dou. Tem tanta gente precisando, e a gente que trabalha com pessoal de rua, né? A gente sabe como é a situação, como eles necessitam das coisas, que às vezes você está tudo acumulado no teu guarda-roupa que não tem nem espaço para você ver nem o que você tem, né? E aí esse livro, que é de um autor americano, O Sermão da Montanha, do Emmett Fox, ele fala, ele coloca um trecho que eu acho tão interessante aqui para nós finalizarmos esse estudo dos pobres de espírito. Os pobres de espírito não sofrem de nenhum empecilho, ou porque nunca estiveram, ou porque se elevaram acima deles, através da compreensão espiritual. Libertaram-se do amor ao dinheiro e à propriedade, do medo da opinião pública e da desaprovação de parentes ou amigos. Isso também é. Ai, eu vou fazer tal coisa, mas eu preciso da aprovação de um parente, de um amigo. Mas você quer fazer? Já planejou? Não que a gente despreze, não é isso. Mas não que você vai fazer o que você pretende seguindo a ideia de quem te deu. Não, você tem que experimentar por você, para ver se dá certo, se funciona, se não funciona, e tudo é aprendizado, né? Mesmo que a gente erre num plano que a gente se propõe a fazer, a gente não tenha bom resultado, é um aprendizado também, para não fazer mais, para não ir naquele lado mais, escolher um outro, não é? Não mais se ajoelham diante da autoridade humana, por mais elevada que seja. Quer dizer, não vou ficar, ai, fulano é isso, ai, fulano é aquilo, e eu, né, baixo a orelha e fico lá, sou aquele coitadinho. Não. Tem o aprendizado dele, né, se esforçou e tal, mas eu também tenho o meu. Então, este é o alto valor, coisa que nós temos que ter. Não tem mais certeza absoluta de suas opiniões. Eles não têm mais. Eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, não tem mais. Compreenderam que suas mais arraigadas crenças provavelmente eram erradas e que todas as suas ideias e opiniões sobre a vida podem ser falsas e precisar de revisão. Eu posso ter um pensamento uma vida inteira, né? Como aquele que fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. Síndrome de Gabriela. Não, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou ler outras coisas, eu vou ouvir as pessoas, eu vou avaliar de uma outra forma. Por que eu tenho que ficar sempre com a mesma opinião? Né? Estão prontos a recomeçar do zero e aparecer na vida. Veja, um autor americano que falou bem bonitinho a respeito dos pobres de espírito. Então, pobres de espírito, né? De uma vez por todas, eu creio que muitos aqui, lógico, né, já sabiam o significado de pobres de espírito do Evangelho, que não era aquele meu, lá no começo, né? Mas é bom que a gente esclarece, porque, né, pode ficar até uma dúvida, né? Mas é importante que nós tenhamos a certeza de que estamos no caminho certo, de que estamos procurando fazer tudo de forma correta, de que estamos usando humildade e nós não estamos nos humilhando. Humildade é uma coisa, humilhação é outra, né? Humilhação é aquele gesto que você, diante de uma pessoa que tem um conhecimento, que você acha, sabe mais que eu, tem mais posse que eu e tal, então eu vou lá, me humilho e falo, sabe, eu vim aqui pedir sua ajuda, bem naquela coisa. Não. Por quê? Por que se humilhar? É diferente. Então, que nós tenhamos esse sentido verdadeiro que Jesus pede. Eu
Farei tudo de forma simples, serei humilde, procurarei ajudar quem vem me buscar, né, vem me fazer um pedido. Às vezes não dá, mas a gente contorna a situação, fala, olha, hoje não dá, mas você vem, tal coisa, né? Ou pediu tal coisa, eu não tenho agora, mas eu vou te arrumar, vou dar um jeito. Nunca desprezar, né? Esse é o verdadeiro pobre de espírito. Tá bom? Tem alguma perguntinha? A Edith é chata, né? Fica de pé, todo mundo fala. É que, sabe, eu fui acostumada a fazer minhas orientações e pedir, sabe, o pessoal sempre falando. E aqui vocês têm outro esquema. Eu não me acostumei ainda, Mas é bom, né? Porque vai interagindo, né? Todo mundo, cada um fala alguma coisinha. eu acho, né? Que cada um também tem a sua própria essência, né? O seu Pois pensamento. a sua Aí ideia, você fala e todo mundo né? se ajuda, A sua né? ideia, então, eu não concordo com isso, pode falar, que a gente também vai crescer, né? Porque não é porque a gente está aqui que sabe tudo, não, eu não sei nada, hein? Não sei nada, estou aprendendo ainda. Fiz os cursos, tal, já dei muitas palestras, mas é interessante que a cada momento, a cada estudo que eu pego, a cada leitura que eu faço, eu tiro sempre uma coisa que eu não tinha tirado da primeira vez. Eu acho que com vocês deve acontecer a mesma coisa. Você lê um livro hoje, terminou de ler. Eu tenho o hábito de fazer as anotações no livro. Passo amarelo, os meus livros são maravilhosos. Bom, aí guardo. Dali 1 mês, 2 meses, 1 ano, vou ler o mesmo livro. O que acontece? Olha, eu não sublinhei aqui, isso aqui é tão importante. O que aconteceu? Houve a maturidade, houve o crescimento, né, espiritual, né? Houve essa questão de autoconhecimento que na época eu não tinha. Depois, lendo novamente, eu digo, olha, isso também é importante, isso também faz parte do assunto, né? E a gente marca outra vez e fica assim o livro inteiro, que é uma beleza. Tá bom? Eu desejo a vocês um ano maravilhoso. Eu sempre falo, quando venho a esta casa, que esta casa é um oásis no deserto. Assim eu considero. Gosto muito daqui, me sinto muito bem aqui. Pena que eu não moro perto, porque senão trabalharia aqui com vocês, estaria mais vezes. Mas a gente vem aí uma ou outra vez, né? Trocar ideias. Eu quero trocar ideias da próxima vez, hein? Eu quero ver, Silvia. É isso mesmo. Tá certo. Quero trocar ideias, quero que vocês falem para mim. Não, isso não. Não concordo. Eu concordo. Não, aí também não pode ser isso, sabe? Porque essa questão de levantamento de dúvidas, né? Ou novas ideias, eu também vou crescer com elas. Tá bom? Beijo no coração de cada um. Obrigada, gente.